Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um personagem que a gente ouve pouco falar dele, né? Que é o João Marcos, que ele é autor do Evangelho segundo Marcos, né? Ele lá em Jerusalém, no princípio, né? As igrejas se reuniam nos lares, né? Assim que Jesus se entregou, ressuscitou, ascendeu aos céus, eles continuaram se reunindo nesse lugar que era a casa de Maria, onde tinha um grande cenáculo, né? Segundo os estudiosos, foi lá que aconteceu a última ceia, né? Onde Jesus reuniu os discípulos para iniciar a igreja, né? Isso antes da morte de Jesus. E aí, ali naquela casa, ela continuou sendo o ponte onde se reuniam os cristãos para orar, para poder se reunir como igreja, partir o pão, enfim. Ali, né, segundo alguns, foi onde também houve aquela festa, né, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu, né, sobre toda a carne que estava ali presente. E ali também foi onde João Marcos cresceu nesse ambiente de igreja, onde ele aprendia, né, nas pregações de Pedro, né? Ele passou a acompanhar Pedro em todas as suas pregações, nos lugares onde ele ia, ele funcionava como um intérprete, né? Porque Pedro pregava em aramaico e ele traduzia para o grego, né, que era a linguagem universal ali naquele tempo. Então, o João Marcos, ele era considerado por Pedro como filho. E aí, nesse evangelho, né, ele é direcionado aos romanos, né, aos cristãos que não eram judeus, porque durante todo o livro, né, João Marcos menciona costumes, traduz algumas palavras, né? Então, chegaram a essa conclusão de que ele não precisaria fazer nada disso se ele estivesse escrevendo para judeus. Mas como eram para novos cristãos de outros lugares, então ele estava explicando, né, os costumes judaicos para essas novas igrejas. Então, no início ele acompanhava Pedro, né, e ele cresceu, Pedro formou ele praticamente espiritualmente falando. Ele era um filho na fé de Pedro. Então, todo esse evangelho é baseado nos testemunhos, né, que Pedro dava. Pedro como testemunho ocular daquele amigo próximo de Jesus, que caminhou com ele, que ouviu tudo que ele tinha, né, para ensinar, para mostrar. E Pedro, nas suas pregações, ele passava isso para João Marcos, que ia fazendo as suas anotações, que mais tarde viraram esse evangelho. Aí, numa ocasião onde Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para entregar a oferta aos pobres, né? Aí Pedro entregou João Marcos para que Paulo levasse nas suas missões. E aí João Marcos começou a acompanhar Paulo nas suas viagens, né? Só que numa das viagens missionárias, né, em Antioquia, ele desistiu no meio da viagem, né? Ele voltou para Jerusalém. Não se sabe muito bem, isso está em Atos 12, 25. Não se sabe muito bem as razões. Só que Paulo não ficou nada satisfeito com isso, né? Foi como se ele não tivesse perseverado, né? Porque Paulo era açoitado, era apedrejado, era preso, era perseguido, ia para um julgamento, ia para outro, né? Todas as viagens eram cheias de tribulações, né? E ele, como jovem, ele não resistiu e voltou para Pedro, né? Para Jerusalém. E aí, né? Quando eles iam recomeçar as viagens para poder visitar as igrejas que já estavam implantadas, aí Barnabé, que também era primo de João Marcos,
né? Ele quis levar João Marcos de novo nessas viagens. E aí Paulo discordou, porque ele já tinha desistido uma vez, Paulo não quis levar de novo. E aí teve aquela desavença onde Barnabé, ele, né, foi junto com João Marcos para um lado e Paulo foi junto com Silas para outro. Ou seja, né, no final tudo acabou bem porque Deus abençoou tanto um grupo quanto o outro, né? Mas eles se dividiram nessa ocasião. E aí, 10 anos depois, aí Paulo já começa a mencionar de novo João Marcos como um cooperador, né? Ele voltou para a companhia de Paulo, né? E a princípio ele estava, né, acompanhando Pedro novamente, né? Mas já em Colossenses, Paulo menciona ele como um recomendado seu, ou seja, ele deu certamente alguma missão para João Marcos cumprir, né, lá na igreja de Colossos, né? E ele falou, ó, quando ele chegar aí, vocês recebam ele e, né, ouçam o que ele tem a dizer, né? Certamente ele enviou João Marcos para fazer alguma coisa lá. E aí em Filemão, Paulo menciona Marcos como cooperador, né? Ele voltou a acompanhar Paulo e ficou com ele até o final, porque aí lá em 2 Timóteo 4, de 9 a 12, né, Paulo diz que todos aqueles que antes estavam cooperando com ele estavam em missões em algum lugar. Fulano foi para tal lugar, ciclano para tal lugar, e comigo só está Lucas, que também era, né, depois veio a escrever outro evangelho. E aí ele pediu para Pedro enviar João Marcos para poder acompanhar, para estar com ele, né? E aí, depois da morte de Paulo, aí João Marcos voltou para a companhia de Pedro e continuou, né, auxiliando Pedro. E depois da morte de Pedro, aí ele, né, já estava mais do que pronto, né? E aí, segundo os historiadores, ele foi para o Egito, morar em Alexandria. E aí os alexandrinos começaram a se converter né, e a igreja crescer, e isso causou revolta, né? E por volta do ano 70, João Marcos foi enforcado e o seu corpo ele foi amarrado em cavalos e arrastado por Alexandria, né? E essa foi a trajetória, né, desse menino que cresceu dentro da igreja, né, de Jerusalém, dentro do lar onde funcionava, né, a reunião dos santos, né, lá no início da igreja. E no final ele foi um grande evangelista, né? E nesse livro, né, nesse evangelho, ele fala de Jesus como alguém que emendava uma ação na outra, né? Ele saía de uma ação e já aí depois ele fez isso, depois ele fez aquilo, depois sempre em movimento, né? E mostrando os feitos de Jesus, né? E o objetivo principal era mostrar que Jesus era homem, mas também era o Jesus filho de Deus, que a sua morte, né? Ele morreu na fraqueza, porque a morte de cruz era considerada a pior morte, né? E ressuscitado em poder, né? Ele enfatiza isso já desde o primeiro versículo, né? Quando ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E aí começa a falar sobre a trajetória de Jesus aqui na Terra, né? Essa foi a vida de João Marcos e depois eu venho falando sobre a vida dos outros escritores, né? Dos outros 3 evangelhos. Um beijo para você, tenha uma ótima semana na presença de Deus e depois a gente volta. Beijo.